Pronto. Olá, doutora Carla de Curvati, tudo bem? Mais uma vez, obrigada por partilhar conosco a sua super experiência clínica, acadêmica. E a ideia hoje é falarmos um pouquinho sobre por que às vezes é tão difícil ou é mais difícil fechar um diagnóstico de autismo em algumas crianças, adolescentes e até mesmo em alguns adultos, né? A gente sabe que o diagnóstico do autismo é um diagnóstico clínico e que muitas vezes os sinais são claros e às vezes nem tanto. A gente sabe que existem ali alguns diagnósticos que são diferenciais, né? Ou seja, que são parecidos, têm alguns pontos similares com o autismo, mas que não são autismo. Outros são comórbidos, ou seja, a criança pode ter o autismo e mais outros diagnósticos, outros quadros clínicos. E tem crianças que ficam ali num limiar, né, desses sinais todos, o que torna, então, fechar esse diagnóstico um pouquinho mais complicado. E eu queria ouvir de você, Carla, por favor, um pouco da tua experiência clínica, acadêmica, sobre, primeiro, nos primeiros anos de vida, né? O que você percebe como sendo mais complicado, mais ali nublado, digamos assim, até que a gente possa clarear esses sinais nos primeiros anos de vida e então fechar um diagnóstico em relação ao autismo. Então, na verdade, eu penso que o primeiro ponto fundamental para a gente conseguir fazer diagnósticos precisos é entender a natureza do transtorno, né? O transtorno do espectro do autismo, apesar dele ter um tripé da dificuldade social, da dificuldade de comunicação e de comportamentos repetitivos, um dos pés é a marca desse transtorno, que é a dificuldade social. Ela é a marca, né? Porque você pode pensar assim, comportamentos repetitivos, uma pessoa, uma criança com toque também tem. Dificuldade de comunicação oral, uma criança com transtorno de desenvolvimento de linguagem tem. O que torna o transtorno do espectro do autismo uma coisa específica, única, é a dificuldade e a qualidade, prejuízo da qualidade da interação social. Quando a gente tem isso em mente, bem embasado, né, sobre isso ser o ponto central, fica um pouco mais fácil da gente compreender os diagnósticos e os diagnósticos diferenciais. Se você pegar uma escala de autismo, por exemplo, e aplicar numa criança com um atraso global muito importante, atraso motor, atraso social, atraso de linguagem, atraso de tudo, talvez você consiga pontos para dizer que aquela criança, segundo a escala, tem um autismo. Mas, na verdade, o raciocínio é você perceber se a dificuldade social dela é maior do que o restante dos atrasos. Porque se você tem um retardo mental severo, você vai colocar a criança numa escala e ela não vai apontar, ela não vai dar tchau, ela não vai ter brincar simbólico, mas por outro motivo, porque ela tem um atraso global do desenvolvimento com prejuízo intelectual importante. Então, você tem que ter em mente que o que vai te dar esse diagnóstico, e o diagnóstico diferencial, é que a dificuldade social tem que ser maior do que as outras dificuldades. Se as dificuldades forem todas simétricas do desenvolvimento, você vai dizer que aquela criança tem um atraso global do desenvolvimento, né? E você pode dizer que esse atraso global tem autismo associado, se você vê que a dificuldade de conexão social, a motivação social, o interesse social é mais prejudicado do que o restante. Então, esse seria o nosso primeiro diagnóstico diferencial. Se a criança tem um atraso global do desenvolvimento, ou se ela tem um transtorno do espectro do autismo, ou se ela tem um atraso global do desenvolvimento com características de autismo associado. Ponto. Agora, vamos pegar o diagnóstico diferencial que é mais frequente da gente ter que fazer, que é com o transtorno de desenvolvimento de linguagem. Teoricamente, quando você dá um diagnóstico de transtorno de desenvolvimento de linguagem, você está dizendo que aquela criança tem um problema para falar, ou para entender a fala, quer dizer, linguagem oral. Mas não tem nenhum motivo para uma criança que tenha somente um problema de linguagem oral
ter dificuldade para apontar, para olhar nos olhos, para brincar, para iniciar a comunicação. Pelo contrário, quando o teu prejuízo é somente de fala, você vai usar gestos para compensar a sua falta na fala, né? Você vai fazer o que você puder para se fazer entender. Então, quando você tem um transtorno do espectro do autismo, a dificuldade de fala é um ponto, mas junto com ele você tem vários outros pontos, como a dificuldade de conexão social, a dificuldade de iniciar sociabilidade, falta de motivação para compartilhar coisas, dificuldade para brincar, uma tendência a ser sistemático, repetitivo, que quando o seu único problema é a linguagem oral, você não vai ter, você só vai ter o atraso da fala. Então, esse é o nosso segundo diagnóstico diferencial. Transtorno de desenvolvimento de linguagem, onde o seu problema é a fala. Claro que uma criança que tem uma dificuldade de fala e de compreensão de linguagem pode vir a ter um prejuízo social, porque essa é uma moeda importante nas relações, né? A comunicação oral. Mas você compreende que a dificuldade social é consequência da causa consequência da causa, que é a fala. E no autismo, não. A dificuldade social, ela vem na frente de tudo. Esse é o nosso segundo diagnóstico diferencial. Você tem crianças que são muito tímidas ou muita ansiedade social, não gostam de ter contato com outras crianças, olham para o chão, tem muita dificuldade de falar com estranhos, por vezes até com mutismo eletivo, e é um outro diagnóstico diferencial, que eu peço muito às famílias para fazerem vídeos das crianças em casa ou no ambiente familiar, porque, por vezes, aquela criança que você viu no consultório, com pouca iniciativa social, sem resposta ao que você está chamando ou brincando, você vê ela no ambiente confortável, com uma interação social de qualidade, olhando, sorrindo, brincando, e, por vezes, você vê que, de fato, então, é uma ansiedade social ou uma timidez excessiva que possa estar prejudicando a tua avaliação. E, hoje em dia, todo mundo tem vídeos caseiros, né, no celular. Isso ajuda muito, melhora muito. E o terceiro diagnóstico diferencial que é importante a gente ter em mente é o déficit de atenção com hiperatividade. Saiu um artigo, eu estou sem a referência aqui agora, que mostrava que as crianças que receberam diagnóstico de TDAH, mas que porventura tivessem autismo também, elas acabam, o fato de receber o diagnóstico de TDAH atrasa a chegada do diagnóstico de autismo, porque a família, por um tempo, fica com o diagnóstico de TDAH e acaba atrasando a chegada do outro diagnóstico, o médico demora a dar. Na verdade, hoje em dia, o DSM-5, que é o Código, né, de Doença Mental americano, ele te permite dar os dois diagnósticos, de TDAH e de autismo. Não podia, se você desse o diagnóstico de autismo, você não podia dar um de TDAH junto. Hoje a gente sabe que são coisas que estão juntas com muita frequência. 70%, 80% das crianças com diagnóstico de autismo também têm um diagnóstico de TDAH. E se você pegar o grupo de crianças com TDAH, você encontra ao redor de 8%, 10% dificuldades sociais e de linguagem simbólica, como você também vê no espectro do autismo. Então, essas duas coisas com frequências andam juntas. Mas o prejuízo social que uma criança com TDAH pode ter, ele é de uma natureza diferente do prejuízo social de uma criança com autismo que não tenha, quer dizer, supondo que as duas coisas não estão juntas. Então, uma criança com TDAH, ela pode ser inconveniente, ela pode interromper muito, ela fala, não presta atenção no assunto e ela fala de um assunto que ninguém está interessado, porque ela não manteve atenção, ela responde impulsivamente, ela é agitada, atrapalha a brincadeira, derruba o tabuleiro, e tudo isso pode trazer para ela um prejuízo social. Mas é diferente a natureza do que o prejuízo social do espectro do autismo, onde existe pouca motivação social, a qualidade da conexão é ruim, eu sou inconveniente por falta de leitura do que aquela situação social está pedindo de mim. Então, é um pouco diferente a natureza das duas coisas. E esses me parecem os principais diagnósticos diferenciais nas crianças pequenas.
E muitas das vezes, Carla, às vezes a gente faz um diagnóstico até mais tarde, né, nas crianças e até mesmo em adultos, porque passaram muito tempo, porque eu era desatento, ou porque era estranho, né? Isso que você tinha falado ainda há pouco no outro vídeo, que há 20 anos atrás, pelo menos há 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, não se tinha essa questão do diagnóstico tão precoce, né? E aí Verdade. você faz o diagnóstico, às vezes, de crianças, de adolescentes com 15, 16 anos, muito mais tardiamente, porque hoje já se tem muito mais informação, mas que durante muito tempo eles ficaram ali nesse limbo, né? Do sou estranho, ou sou Isso. desatento, ou então sou desatento, mas tem umas maniazinhas, né? E fica ali nessa confusão toda, né? Queria que se você pudesse falar um pouquinho como é que você vê isso agora na fase adulta, como é que fica esse diagnóstico mais para o fim da adolescência, na fase adulta, que aí eles também já carregam um histórico, né, É em verdade. relação a isso. Então, na verdade, só complementando uma coisa sobre os pequenos, que também se aplica aos grandes, tem situações que a criança ou a pessoa, a gente analisa e parece que está em cima do muro. Você não sabe ainda se vai evoluir para um transtorno de linguagem puro ou se vai evoluir para um autismo. Por quê? Porque, digamos que seja uma criança que tem uma interação social, uma motivação social razoável, mas tem algumas manias, então não dá para dizer que é só a linguagem oral. E aí você fala assim, não é só a linguagem oral, mas também tem uma interação social boa demais para fechar um diagnóstico de autismo nesse momento. E por vezes você diz para a família, olha, vamos trabalhar, a gente está aqui em cima do muro entre uma situação e outra. Então acontece de você estar no limite desses transtornos e por vezes não ter conforto naquele momento de fechar um diagnóstico. Os mais velhos, eles são, primeiro, quanto mais leve o quadro de autismo, mais tardio o diagnóstico, né? Então, em grandes centros americanos, formas muito leves de autismo, acaba saindo o diagnóstico próximo de 9, 10 anos de idade. Por quê? Porque nesse grupo, a ingenuidade acaba sendo mais importante do que a falta de motivação social. E a ingenuidade, como é que você vai perceber ingenuidade em alguém de 3, 4 anos de idade? Todo mundo é ingênuo com essa idade. Então, na verdade, alguns desses sintomas da falta de malícia, de ser sincero demais, de ser muito apegado a alguns assuntos e ficar inconveniente nessas repetições, fica mais fácil de ver isso mais velho do que muito pequeno, porque toda criança de 3 anos de idade é sincera demais, tem uma certa inconveniência. A persistência dessas características, da ingenuidade, da inconveniência, é que vão dando um contorno de que alguma coisa possa não estar bem. Nesse grupo mais velho, a gente observa que existe uma dificuldade que a gente chama de dificuldade pragmática de linguagem, uma dificuldade de usar a linguagem simbólica, uma tendência a ter um entendimento muito literal das coisas, de levar tudo a ferro e fogo, não tem entender a versatilidade, ou uma piada, ou uma ironia. E isso é a marca desse transtorno nos mais velhos, né? Supondo que não são casos severos, que já foram diagnosticados na infância, esse grupo que vai receber um diagnóstico já mais velho, tudo é sutil, mas passa pela ingenuidade, pela falta de leitura social do que o outro quer ouvir, do que o outro acha, o que o outro está pensando, passa pela dificuldade com linguagem figurada e pela tendência a ser muito sistemático, repetitivo, metódico, se apaixona por um assunto, fica nele até esgotado, aí você vai para outro. E esse grupo é um grupo muito interessante, porque às vezes você pega alguém de 50 anos, 60 anos, 40 anos, que nunca recebeu o diagnóstico. Como existe uma carga genética no autismo, obviamente não sempre, mas numa uma quantidade boa de casos você tem uma história familiar,
por vezes, um dos pais podem ter algumas características de autismo que eles nunca tomaram contato com isso. E quando você faz o diagnóstico do filho, por exemplo, um dos pais podem chegar à conclusão que eles também têm forma leve de autismo. E aí, por vezes, vale a pena nomear e muitas vezes vale a pena não nomear. Por quê? Porque as pessoas já têm isso como a sua identidade. E hoje em dia tem todo um movimento dentro dos quadros de autismo muito leve de entender isso como uma neurodiversidade e não necessariamente como um problema a solucionar, né? Porque quando você fala que você tem um transtorno, e aí, como é que resolve? Mas alguém de 50 anos, que se reconhece assim a vida toda, que tem trabalho, que conseguiu fazer as suas escolhas de vida, ele não tem um problema a resolver. Ele tem características que compõem a identidade dele. Então, esse é um grupo que você tem que ter muita sensibilidade de quando vale a pena você nomear, quando vale a pena não nomear. Eu posso encaminhar alguém para fazer uma psicoterapia com ênfase em habilidade social, sem nomear. Eu posso. Se isso for fazer melhor para aquela pessoa, pode ser uma opção melhor, né? Então, nesse grupo você tem que ter sensibilidade, porque as pessoas já têm a sua identidade que está completamente misturada com essas características. Aliás, como todos nós, temos as nossas identidades baseadas nas nossas características. Então, é um grupo muito interessante, com muitas habilidades. Alguns, o fato de pensar diferente fizeram deles bons profissionais em algumas áreas, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado. E é engraçado, né? Porque, na verdade, isso que você disse, né, da neurodiversidade, na verdade, a gente só intervém naquilo que a gente vê como prejuízo. E aí, nesses maiores, é por aí que a gente também, eu acho que vai intervindo, né? Eu já recebi casos que andaram muito bem até certo ponto, e, por exemplo, quando chegaram na hora de namorar, e aí encontraram um impasse muito maior, mas queriam namorar em relação às competências sociais e tudo mais, e por aí vai, questões emocionais, mas a gente vai intervir, na verdade, aonde tem ali prejuízo, ou para a família, ou para ele próprio, e cada um Exatamente. é um. É exatamente isso. Na verdade, as famílias, quando trazem os seus filhos para melhorarem socialmente, eles dizem assim: mas ele fica em casa todo sábado à noite. E eu explico para eles que qualquer trabalho não é para ele não ficar em casa sábado à noite, é para ele ter escolha de ficar ou não em casa sábado à noite. Eu posso ter competências sociais que me permitem ir a qualquer lugar, mas eu posso escolher não ir a lugar nenhum. Isso é uma escolha. Mas o trabalho é um trabalho para que a pessoa tenha escolha, para que ela possa fazer uma entrevista de trabalho e conseguir se sair bem, para que ela possa ter competência para namorar se ela quiser. Mas se não quiser, também não é obrigado. Então, a gente tem que ter o cuidado entre respeitar as peculiaridades e ajudar no que as pessoas possam ter melhor qualidade de vida, caso isso as incomode, né? Mas a gente não pode ficar no lugar do competente apontando todas as incompetências, porque cada um sabe dos seus desconfortos, né? Sim, sim, sim. E dos seus prejuízos, né? De acordo com. E não adianta, quando a gente fala de autismo, né, Carla? Cada um é um, cada caso é um caso. Por mais que a gente tenha ali um critério diagnóstico, eles são completamente diferentes, e é por isso que o olhar clínico, em conjunto sempre com a família e com cada um deles, é importante quando a gente vai não só fechar o diagnóstico, mas também intervir, né? Com Enfim. certeza. Estou super feliz, Carla. Muito obrigada de novo pela sua participação mesmo. Obrigada pelo carinho de partilhar com a gente toda a tua experiência, a tua visão, enfim. Obrigada. Eu que agradeço, um prazer. Espero que a nossa conversa seja útil para esquentar o coração de quem estiver precisando ouvir, que é sempre importante, né? Eu, Tenho, eu, Patrícia. tenho certeza que será. Muito obrigada, Carla.